das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre, a Avenida Bento Gonçalves, na zona leste da capital gaúcha, grandes prédios no estilo neoclássico chamam a atenção. São 6 pavilhões considerados históricos que fazem parte do patrimônio histórico, cultural e paisagístico do estado do Rio Grande do Sul e da cidade de Porto Alegre. Neles está mais de um século de história que marcou a vida de milhares de pessoas e da psiquiatria no estado do Rio Grande do Sul. O Hospital Psiquiátrico São Pedro, fundado no final do século XIX, ultrapassa o século XX e avança no século XXI ativo, se adaptando às políticas de saúde e à sociedade contemporânea. Para conhecer a história da instituição, é preciso viajar no tempo. A vinda da família real em 1808 e a independência do Brasil em 1822 estimularam a urbanização, com exigências para a manutenção da ordem nas cidades em crescimento. O espaço urbano determinaria o estabelecimento de novos padrões de controle. Esta transformação social causou as dificuldades de luta pela vida, gerando um aumento da insalubridade no país. Ao poder público, chegavam reclamações para que fossem tomadas providências e retirassem de circulação os desocupados e desordeiros das ruas. Na Europa, a psiquiatria implantada por Philippe Pinel no século XVIII havia retirado dos loucos suas correntes, dando aos insanos o status de doentes. No início do século XIX, novos modelos assistenciais foram implantados na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, o acolhimento dos insanos nas províncias se davam por meio das Santas Casas de Misericórdia e das cadeias públicas, ambas sob a jurisdição dos respectivos governos provinciais. Como não havia tratamento, a ação era caritativa, dar aos necessitados abrigo, alimento e cuidados religiosos. O primeiro manifesto em defesa dos alienados provém da Comissão de Salubridade da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro em 1830, que tinha a missão de averiguar diferentes ramos da arte de curar para comunicar às autoridades competentes os pareceres sobre a higiene pública, entre outras atribuições. A preocupação com o tratamento dispensado ao alienado na Santa Casa do Rio de Janeiro chocou a comissão, que considerou ser o cúmulo da barbárie. As condições se repetiam nas santas casas das principais cidades brasileiras. No Segundo Império, havia um empenho em fazer do Brasil uma nação moderna, estabelecendo, entre outras coisas, padrões culturais e institucionais próximos aos europeus. O primeiro hospício brasileiro foi inaugurado em 1852 no Rio de Janeiro, já acolhendo 144 insanos, com capacidade total de 350 pessoas. Recebe o nome de Dom Pedro II em homenagem ao imperador do Brasil. Depois de 2 anos inaugurado, o Hospício Nacional esgota sua capacidade, o que exigiu que uma carta imperial circular fosse enviada às províncias, a fim de impedir o encaminhamento de alienados àquele lugar. Em Porto Alegre, os provedores da Santa Casa que se sucederam mostravam descontentamento e alertavam a Assembleia Provincial sobre o problema do acolhimento aos alienados provenientes das intendências de todas as regiões da província de São Pedro.
Em 1873, o provedor José Antônio Coelho Júnior registrou em seu relatório apresentado à mesa administrativa as circunstâncias aviltantes de acolhimentos aos insanos na Santa Casa, liderando uma campanha para a criação do hospício. Em 13 de maio de 1874, a Lei Provincial número 944 encarregava a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre de implantar o asilo de alienados na capital. O presidente provincial era João Pedro de Carvalho Moraes. Em 19 de março de 1876, foi feito o lançamento da pedra fundamental do hospício numa chácara na estrada de Mato Grosso, atual Avenida Bento Gonçalves. Terreno este que sediaria o asilo que seria chamado Hospício São José. Alguns dias depois, o proprietário do terreno desfez o negócio. 3 anos depois, em novembro de 1879, na administração de Thompson Flores, foi comprado na mesma estrada que o terreno anterior uma chácara com mais de 33 hectares, conhecida como Chácara da Saúde. A área pertencia à viúva Maria Clara Rabelo, que a vendeu por 25 contos de réis. No mesmo ano, foi feito o lançamento da pedra fundamental. O terreno atendia o que estabelecia a lei de criação do asilo. Era rico em ar puro e água potável, era apto à prática laboral e para a segregação social da loucura. O projeto original do engenheiro Álvaro Nunes Pereira definia a construção de 6 pavilhões para o sul e mais 6 pavilhões para o norte, simétricos, sendo que o primeiro e o sexto seriam contínuos para cercar o pátio, dando segurança e visibilidade aos internos. Era a estrutura adotada nas construções dos hospícios no Brasil. Com a planta pronta, teve início a construção dos 3 primeiros pavilhões. Mas na cadeia continuavam as detenções de alienados. Em 1882, o presidente provincial José Leandro Godoy Vasconcelos determinou a interrupção das construções do 2º e 3º pavilhões para que fosse concluída a construção do primeiro para imediato acolhimento dos alienados. Em 13 de junho de 1884, lançam o primeiro regulamento. Nele, o primeiro artigo do primeiro capítulo define o objetivo do Hospício São Pedro, destinado para asilo, tratamento e curativo de alienados de ambos os sexos. Em 29 de junho de 1884, às 13 horas, o Hospício São Pedro foi inaugurado no saguão de entrada do primeiro pavilhão, com a presença de autoridades civis, militares e religiosas, os notáveis e a imprensa. Na instituição estavam também 41 alienados que foram trazidos um dia antes da inauguração, 25 da Santa Casa e 16 da cadeia. Às 15 horas, o local foi aberto para a visitação do público. No dia seguinte à inauguração, os principais jornais da época noticiaram os acontecimentos que marcaram o nascer da instituição que centralizaria a história da psiquiatria no Rio Grande do Sul através dos tempos.